Passaram-se anos desde que decidimos criar uma família. Meu marido sempre ansiou por ser pai, um desejo genuíno que transbordava de amor e expectativas. Era notável o brilho nos seus olhos quando imaginava os momentos que passaria com nosso filho. Eu, por outro lado, tinha uma relação complexa com a ideia de maternidade. Minha infância e adolescência foram marcadas por responsabilidades que não deveriam ser minhas, cuidando dos filhos dos outros enquanto eu mal podia vivenciar minha própria juventude. Sair da sombra da mãe narcisista foi um marco na minha vida, e quando finalmente encontrei meu marido e casamos, o sonho da maternidade pareceu ganhar novas cores. A notícia de que esperávamos um filho nos encheu de alegria e ao mesmo tempo me deixou preocupada. Sabia que o caminho seria desafiador, que a jornada rumo à maternidade seria um percurso repleto de obstáculos. Logo alertei meu marido sobre a dificuldade que enfrentaríamos. Nossa filha veio ao mundo em meio à pandemia, um período marcado por incertezas e isolamento. Meu marido, presente e atencioso, abraçou sua nova função de pai com dedicação e amor. Ele compreendeu, de forma rápida, as complexidades do trabalho que envolve cuidar de uma criança. E mesmo assim ele ainda não vivenciava nem 10% da carga que eu carregava diariamente. Com o tempo, a realidade da paternidade se fez mais clara para ele. As saídas a dois eram uma raridade, as demandas infindáveis da maternidade estavam no caminho. Contratar uma babá estava fora de cogitação, os preços na nossa região eram exorbitantes. A dinâmica entre nós foi afetada em diversos aspectos. A intimidade que antes era fluida e espontânea agora exigia um esforço extra. A autoestima, antes firme, oscilava em meio às mudanças físicas e emocionais trazidas pela maternidade. Nossa relação passou por uma das maiores provações, quase desmoronando sob o peso das responsabilidades. É um fato que somos abençoados por termos uma vida confortável, sem as dificuldades da escassez ou privações. Mas reflito sobre como seria se enfrentássemos essas dificuldades adicionais. Agradeço por termos uma base sólida, mas não posso deixar de refletir sobre o quão diferente seria se o cenário fosse outro. Neste momento, estamos em um processo de reconstrução. Aprendemos a valorizar cada momento juntos, mesmo que sejam breves escapadas da rotina. Aos poucos, tenho esperança de que encontraremos o equilíbrio necessário para superar os desafios e construir uma nova fase da nossa história como uma família unida e próspera. A dinâmica com minha colega de trabalho era algo especial. Embora nossos setores fossem diferentes, nossos caminhos se cruzavam diariamente durante o trajeto pela empresa. Ao longo do tempo, cultivamos uma proximidade genuína. Ela transmitia bom humor e sua comunicação era tão natural quanto cativante. Inicialmente, há cerca de 2 meses, nossas conversas no WhatsApp eram frequentes e envolventes. Ela não poupava esforços para manter o diálogo, e suas mensagens pontuavam meu dia, sempre acompanhadas da pergunta cuidadosa se eu estava ocupado quando demorava para responder. No entanto, algo mudou de repente nas últimas 2 semanas. Sua presença virtual ficou mais distante. Horas se passavam entre suas respostas, e em alguns momentos, o silêncio dela ecoava do outro lado da tela. O contraste entre essa ausência virtual e sua atitude inalterada no ambiente de trabalho era intrigante. As entrelinhas também falavam sobre o físico. Antes, ela era mestre em criar piadas de duplo sentido, e por vezes, nos encontrávamos em locais propícios a esse tipo de humor. No entanto, nessa última semana, as insinuações acabaram. Cheguei a sentir a diferença, a ponto de notar que ela sequer tocava no assunto de ficarmos juntos. Em um gesto de sinceridade, decidi conversar com ela. Sua explicação foi que havia momentos em que se sentia assim, afastada e com menos vontade de conversar. Ela afirmou que sua atitude no trabalho era uma prova de que estava tudo bem. Acrescentou ainda que talvez estivesse se protegendo para enfrentar o impacto que será quando eu deixar a empresa em dezembro. Apesar da experiência que a vida me trouxe, não pude evitar o incômodo.
Conheço bem as entrelinhas das desculpas, e compreendo que isso pode ser indício de uma mudança de interesse ou de uma nova situação na vida dela. Não passa despercebido o fato de que, quase sempre que a vejo, ela está imersa no celular, escrevendo palavras que não chegam até mim. Aceitei que talvez minha vez tenha passado, mas não posso negar o desconforto que isso me traz. Valorizo profundamente a presença dela em minha vida, e receber suas mensagens ao sair do trabalho era um alívio para meu dia. Agora, navego por essa nova fase, ciente de que o curso das coisas é inevitável. As emoções se entrelaçam, e ainda assim, o futuro reserva surpresas que só o tempo pode revelar. Por ora, guardo em meu coração os momentos que compartilhamos, na esperança de que, mesmo com as mudanças, nossa trajetória siga adiante, com ou sem o brilho das mensagens ao final do expediente.